Então essa mensagem, nós vamos tratar sobre esse tempo de qualidade. Vamos abrir lá em terceira epístola de João, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 15. Então eu vou ler aqui na linguagem de hoje, né? Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Essa aqui é uma mensagem que João, esse daqui, deixa eu ver, deixa aqui é o apóstolo Paulo, que ele tinha que visitar Pedro. A epístola é de João, mas quem está falando sobre isso é o apóstolo Paulo. Por quê? O apóstolo Paulo ele não viveu com Jesus, ele não foi dos discípulos que viveu com Jesus, então ele teve aquela experiência de que ele ficou cego, que ele era perseguidor, e depois ele passou a ser a favor, ele passou a ser perseguido, e todo mundo ouvia falar dos milagres que Deus fazia através da vida de Paulo. Só que ele não tinha muito contato com as pessoas, porque ele viajava muito, era muito distante, ele não tinha contato com os discípulos. E nessa época, ele sentiu a necessidade de ir conversar com Pedro, que nessa tradução aqui, mais pra frente, ele chama de Cefas, né? Mas a tradução da palavra Cefas é Pedro. Então, o apóstolo Paulo, que tinha que fazer uma viagem de muitos dias para conseguir chegar até onde estava Pedro, ele mandou uma carta. Naquela época eles se comunicavam com carta, por isso que ele fala com pena e tinta, porque ele poderia escrever tudo que ele tinha que falar para Pedro através da carta, mas ele sentiu a necessidade de falar pessoalmente, cara a cara, olho no olho, porque é diferente. Se você falar pelo WhatsApp tem um efeito, se você mandar um e-mail tem outro efeito, se você mandar uma carta impressa pelos correios tem outro efeito, e se você falar cara a cara, olho no olho tem outro efeito. E as pessoas fogem disso hoje em dia. Ninguém mais quer se comunicar, ninguém mais quer gastar tempo de qualidade conversando com o outro. É geralmente uma palavra simples ali no WhatsApp, coisas rasas, coisas engraçadas, porque quando você brinca, quando você dá risada, não que você precisa ser sempre fechado, sério, mas a risada, você não tem compromisso, porque você não está falando nada sério, você não corre o risco de ser tratado como um tolo, porque está falando bobagem, você não corre o risco de alguém falar assim, puxa, esse cara está me chamando a atenção, está tocando na minha ferida, porque a gente está brincando. Então, uma fuga da sociedade é o excesso de brincadeira. Tudo é engraçado, tudo é uma piadinha, tudo é um videozinho legal. Por quê? Porque as pessoas elas não querem mais um compromisso de falar algo sério, um tempo de qualidade. E isso não que as pessoas fazem conscientemente, é algo que vem, né, no subconsciente, ela vem de forma sutil. E a gente traz essas mensagens justamente para chamar a atenção, que a gente tem que ter essa necessidade de voltar ao contato pessoal. Se nós não tivéssemos essa possibilidade de estar aqui hoje, nesse Instituto Jornada Viva, nós estaríamos nesta hora conversando aqui? Estaríamos não, cada um está fazendo uma coisa diferente. Ou nós estaríamos assistindo Fantástico na frente da televisão, ou a gente ia estar ouvindo uma música, ou jogando conversa fora, mas muitos às vezes teriam tempo de qualidade. Mas essa oportunidade que nós temos aqui é de ter esse contato face a face, que nós podemos ter uma interação pessoal, uma comunicação onde nós somos transparentes, onde se eu converso com você diretamente, eu não consigo esconder, eu não consigo falsear. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma. Se eu estiver falando alguma mentira, você percebe. Todo mundo percebe. Quando aquela pessoa que tem aquele jeito que ele está se escondendo atrás de alguma mentira. Ninguém é bobo, todo mundo sabe. Às vezes você não vai falar nada para ele, mas você, lá no seu subconsciente, fala assim, mas esse cara não está muito certo, ele está se escondendo, ele está mudando não está sendo transparente, ele não está sendo sincero. Então, por exemplo, quando
estava conversando com o Michel ali, era como se estivéssemos sem nenhum tipo de barreira. Quando eu já conversei com o Natan, já conversei com o Manuel, já conversei com o André. Quando nós conversamos, não existe barreira. Ali sou eu, limpo, transparente, e é você limpo e transparente. E a tecnologia vai nos afastando. Porque ninguém quer mostrar quem é. Ninguém quer abrir, às vezes, o coração ou entrar em algum assunto que machuca. A gente prefere ficar no virtual, né? E Deus, ele chama muita atenção para que a gente possa voltar a ter esse contato. Inclusive, os relacionamentos. Por que hoje, dificilmente, os relacionamentos virtuais dão certo? Porque nos relacionamentos virtuais a pessoa está com o efeito, os filtros. Então, na foto ali, ela é maravilhosa, né? Os dois, né? Inclusive, tem uns que até ficam mais magrinhos, porque tem até um filtro de emagrecimento que você aplica lá no celular. No meu celular tem. Você aplica lá, dá uma enxugada, né? Então, até isso as pessoas não são mais sinceras, até para conquistar, para iniciar um relacionamento na internet. E no virtual, todo mundo tem coragem. A pessoa faz aquela mensagem, ela vai lá e pega um texto pronto na internet, um texto romântico, coloca lá, e tem até coragem de trocar fotos nuas. Vai ver se a pessoa vai conversar com uma mulher face a face em algum lugar. Ela não teria coragem de ir num restaurante, em algum lugar, tirar a roupa. Mas por que faz no WhatsApp? Por quê? Porque é o que está escondido, é o que não vai estar à vista de todos. Então, se é uma coisa que eu não posso fazer em público, eu também não posso fazer escondido, né? Por isso que dá muito errado esse negócio de ficar mandando foto nua. Sempre dá errado. Vai ver, não importa, mesmo que a pessoa é solteira e o homem é solteiro e a mulher é solteira, o final sempre é ruim, porque tudo aquilo ali está mascarado. Existe alguma coisa que não está sendo revelado. Por exemplo, qual que é o conceito dela? Você vê a foto, você vê o corpo, mas você não sabe se ela, na hora da discussão, ela vai te ouvir, na hora da discórdia ela vai te ouvir, você não sabe se ela tem uma mentalidade de progresso, se ela quer estudar, se ela quer trabalhar, se ela quer formar uma família. Você não sabe se ela é uma mulher rixosa, que vai tirar o seu juízo. A única coisa que ele está vendo é aquela foto. E isso gera destruição. Por quê? Porque é o que o homem quer ver. Então, o que a gente procura? Sermos enganados ou lidarmos com a verdade, com a realidade? Então, a gente tem que deixar de ser ingênuo, deixar de ser criança e amadurecer. Deixar de procurar, sabe aquele me engana que eu gosto? A sociedade é assim. Ela sabe que está errado, ela sabe que não é o caminho, mas ela faz. Porque ela está seguindo cegamente para o me engana que eu gosto, né? Podia até colocar o título da mensagem, né? Para chocar na internet, né? Me engana que eu gosto. As pessoas, elas sabem que está errado, mas mesmo assim eles fazem. Procuram um relacionamento na internet. Ou vem a primeira proposta, a primeira possibilidade e já está embarcando no relacionamento. Não tem o trabalho, igual antigamente, de que ter 4, 5 pretendentes, aí você começa a fazer análise, essa aqui tem qualidade tal, essa aqui tem qualidade tal. Aí por último ver a aparência. E hoje a aparência ela está vindo em primeiro lugar. Por quê? Porque não tem a conversa face a face. Eu tenho certeza que muita mulher estonteante, bonita, que para o trânsito, se você sentar para conversar com ela com 5 minutos não sai nada. Você fala, e aí? Aí ela fala, eu sei dançar no TikTok. Aí você fala, tá bom, você é bonita pra caramba, mas e aí? Não sai. Você espreme, não sai nada de útil. É só capa. Então, por que a gente está chamando a atenção? Porque quando nós falamos pessoalmente, nós evitamos o erro, nós evitamos o engano. A gente não vai ignorar a tecnologia, mas o foco é a gente se concentrar de que precisa desse contato. A igreja do Senhor, ela foi feita de contatos. Mesmo Paulo estando a dias de viagem de distância, ele se locomoveu dias para chegar até Pedro para poder ter o contato. É um texto que tem a ver com essa questão
Tem coisas que precisa fazer pessoalmente, principalmente quando tem a ver com um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento mais aprofundado, ou relacionamento amoroso, ou negócio, ou resolver um problema, um projeto, tudo tem que ser presencialmente, tem que ser face a face. Quantos negócios hoje que acontecem pela internet, as vendas, né? Marketing, vendas, e quando as pessoas vão fechar, vai assinar o contrato, vai ver nada daquilo. Porque tudo é uma máscara. Os melhores empresários que fecham bons contratos, eles não fecham pela internet. Eles pegam o avião, vão lá na China, levam o intérprete, olha no olho lá do chinês e conversa com qual vai ser as condições do contrato. Esse embora é caro, mas eles são grandes empresários. Eles não fazem negócio virtual, porque eles têm essa necessidade. Eles sabem que quando você está conversando pessoalmente é diferente. É isso que a gente chama a atenção. Nós precisamos aprimorar esses relacionamentos, ir na contramão do nosso sistema. Enquanto o nosso sistema está se afastando, a gente precisa mudar o nosso conceito e ir se aproximando. A internet, ela aproximou quem estava distante, né? Só que ela afastou quem estava próximo, que às vezes na mesma mesa está se comunicando pelo WhatsApp, mesmo estando um de frente para o outro, como algumas famílias fazem, né? Lá na minha casa a gente tem um grupo do WhatsApp da minha casa, da minha família, para tudo tem grupo. E aí tem dois sentados na sala, tem um outro no computador, eu estou na cozinha, a minha esposa está no quarto, aí alguém quer falar alguma coisa, manda no grupo. Ele podia sair do computador lá e ir na cozinha, falar comigo, falar com a minha esposa na sala, com a mãe dele, mas não, ele manda no grupo porque é mais superficial, e isso acabou se tornando um costume na casa de todo mundo. E o que a gente aprende hoje, não como algo que a gente vai parar de fazer, mas é um alerta que a gente está para aprender, para evoluir. A gente vai continuar usando a tecnologia, mas vamos aprender a nos aproximar. Por que o inferno quer que você fique sozinho? Ele quer te isolar. Ele quer que cada vez mais você deixe de ter contatos. Porque se você tiver muita amizade com um homem, alguém vai falar que você é gay. Se você tiver muito contato com uma mulher, alguém vai falar que você tem um relacionamento. Você vê como é que é a sociedade? Ela critica o tempo todo. Você não pode mais ter amigo mesmo de verdade. Você não pode ter amiga. Eu mesmo não posso ter, por causa do meu tratamento pessoal. Mas aí eu já sei que é uma deficiência minha. Mas é possível, se você é um rapaz controlado nesse ponto, você pode ter uma amizade dentro de um certo limite de respeito, né? Mas a nossa sociedade, ela critica o tempo todo para te afastar. Se ela te afastar e você sempre falar, não é problema meu, cada um com seus problemas, o que o diabo tem de vantagem nisso? Que você é um soldado solitário. Soldado solitário, qual que é o fim dele? É a morte. Tá aquela tropa vindo, alguns vão sendo abatidos, só que a tropa continua. E aqueles que vão ficando, vão se desviando, que cai uma bomba que ele se desvia, vai para o outro caminho, aquele lá, provavelmente ele não vai conseguir chegar, porque ele está sozinho. É muito mais fácil você ser derrotado estando sozinho, do que se você tiver algumas pessoas que você pode contar, que você pode ligar numa hora da necessidade, na hora que bater uma depressão, na hora que você estiver chateado, na hora que você estiver prestes a cometer um erro. Não é demérito nenhum. Você está a um passo de cometer um erro, você faz uma ligação e pede um socorro. Fala assim, vem para cá porque eu estou quase errando. Igual eu fiz quando eu marquei uma coisa, uma traição contra a minha esposa. Eu liguei para minha esposa e falei, ó, deu errado, eu fiz errado, mas eu não consumei o fato. Mas é um problema, já vou ter cara feia, já vou ter uma discussãozinha ali, porque de alguma forma eu errei. Embora não errei até o fim, mas errei no começo. Mas deu tempo de arrumar e foi uma bênção. E foi um sucesso eu ligar antes de fazer o errado. Nem que a pessoa liga lá na porta do motel e fala assim, vem aqui no motel que eu não entrei ainda. Vai tomar um monte de bronca. Mas não errou ainda até o fim.
Eu estou aqui na porta da biqueira, eu estou aqui na porta do bar. Onde você vai achar um amigo que vai sair de madrugada para te socorrer? Mas se você tiver essa mentalidade, até na hora do socorro você vai ter um amigo. Eu falo para as pessoas, eu sei que eu vou ter problemas, que a minha esposa não vai gostar, porque eu vou ter que sair 3 horas da manhã de casa, como já aconteceu, de um rapaz, um acolhido, estava alucinado com a abstinência, e ele ligou 3 horas da manhã para mim, e eu precisei ir buscar ele, para ele não se enfiar na droga de novo. Fui lá perto da biqueira, ele estava sentado na calçada lá, transtornado. Só que ele não tinha usado nada. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, não acredito que você veio. Dormindo, 3 horas da manhã, saí com aquele sono, com frio, pegar o carro. Estava em São Paulo, fui até Diadema, para encontrar o cara sentado na calçada. Isso aí é um relacionamento. Isso é um relacionamento de valor. Que ninguém deve nada para o outro que fez isso, porque ele fez isso primeiramente por amor a Deus. E esse é o relacionamento que Deus quer, que nós tenhamos essa transparência de confessar os pecados uns para os outros. Não tem um texto na Bíblia, confessa os pecados uns para os outros? Quem tem coragem de contar para um amigo, eu errei, fiz isso de errado, e a pessoa continuar sendo amigo, não agir com julgamento, achando que ele é inferior, porque ele tem uma fraqueza, porque ele tem uma falha, né? Então o inimigo, ele quer que você fique solitário, que você não tenha nenhum amigo, porque assim você é um soldado morto. E se você tiver um amigo que te virar as costas, também você não vai ficar ofendido, porque você também não vai ter um amigo só. Você tem que plantar relacionamentos, aumentar a sua rede de relacionamentos. Tem até um texto no ditado popular, né, que quanto mais relacionamentos você tem, mais você tem sucesso, porque quanto mais pessoas você conhece, você tem amizade, boas amizades, não aquela amizade de que um quebra o galho do outro, um faz um favor, mas fica devendo. Fazer favor e ficar devendo não é amizade. Amizade é aquilo que você faz o favor sem querer nada em troca. Mas quanto mais pessoas você conhece, mais chance você tem de conseguir um bom emprego, mais chance você tem de conseguir um bom cliente, se você for autônomo. Mais chance você tem de falar assim, eu estou fazendo tal coisa, estou vendendo minha casa, eu quero comprar um carro assim, eu conheço fulano. Quer dizer, o relacionamento, ele abre portas. E isso no mundo já abre portas, no mundo secular. E por que no mundo espiritual a gente, às vezes, se exime dos relacionamentos, né? Então vamos mudar este conceito. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz assim, então passados 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. Então, Paulo mandou a carta, falando que ele ia conversar com ele pessoalmente, depois de 3 anos ele foi conversar pessoalmente. Você vê o que é o planejamento. A gente está tentando entender um pouco como é que é a cabeça de Paulo, o que ele entende por importante. Ele foi conhecer Paulo, com quem ele permaneceu 15 dias. Nesses 15 dias, com certeza eles trocaram experiências valiosíssimas, que gerou muitos frutos para o reino de Deus, tanto para Pedro quanto para Paulo. 2 gigantes, né? Gigantes no que fizeram, que está relatado na Bíblia. Mas 2 pessoas iguaizinhas a mim e você, com as mesmas limitações, com as mesmas fraquezas, com as mesmas tentações, mas estavam se reunindo para que os 2 juntos pudessem ser mais fortes, né? É a somatória desses 2, é possível fazer muito mais. Depois, no desenrolar, depois desses 15 dias só que Paulo ficou com Pedro, se nós seguirmos a história dos 2, o ministério foi muito mais abençoado. Ou seja, eu não estou aqui só para socorrer um ou para ser socorrido. Essa é a primeira etapa. Mas depois que nós nos fortalecemos, nós estamos aqui para trocar as experiências, ficarmos muito mais fortes e assim sermos mais úteis no ministério. Porque a história, para os teólogos que estudam esse encontro de Paulo e de Pedro, o trabalho deles no reino de Deus foi muito mais produtivo do que se eles fizessem sozinhos. Então, eu não posso seguir sozinho, porque eu sou o presidente daqui da casa, eu vou ter que fazer tudo sozinho, de forma alguma.
Nós precisamos um do outro. Nós somos um só. E um só é o grupo. Não é porque um tem um cargo, ele é melhor. O grupo é importante. E nós só conseguimos chegar mais longe por conta do fortalecimento que um tem do outro. Então é isso que nós temos que esperar um do outro. O fortalecimento. Porque Paulo podia pensar, eu fui chamado diretamente por Deus, eu sou o cara. Quem que teve a oportunidade de aparecer uma luz para ele ficar cego, depois receber a cura e ter uma experiência que Paulo teve? Quem teve a oportunidade que Pedro teve de andar com Jesus? Eles podiam falar, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ajuda. Mas mesmo assim eles se encontravam e se fortaleciam. Depois disso, aí aqui, depois continuando aí depois do versículo 18, em Gálatas 1, depois disso fui às províncias da Síria e da Galícia e da Cilícia, as igrejas em Cristo que estão na Judéia. Ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas que nos perseguia. Que nos perseguia agora anuncia a mesma fé, que antes tentava destruir. E louvava a Deus por minha causa. Nada substitui o contato do que o que os outros ouvem falar. Então, quer dizer, aqui Paulo ele continua falando que ele precisou ir até as igrejas que já tinham recebido as cartas dele, que as cartas dele que virou a Bíblia depois, alguns livros da Bíblia. Por que que ele precisou ir até a Judéia? Porque as pessoas, elas só ouviam falar, elas não conheciam ele pessoalmente, só ouviam falar que ele era um perseguidor que passou a ser perseguido. Então tinha essa necessidade de contato. Mais uma vez, a gente reforçando essa questão da necessidade do contato. Quando você ouve falar de mim, é uma coisa. Quando você conversa comigo, é outra. Ou você confirma o que você ouviu falar, ou você reajusta o que você ouviu falar. O que você ouviu falar, às vezes você ajusta para melhor ou para pior, quando você conversa pessoalmente com alguém que você ouviu o outro falar dele, né? Então o contato pessoal, ele traz esse reajuste ou seja, mostra a verdade, porque quando alguém fala, ou ele aumenta ou ele diminui. Se eu fizer uma vírgula e a outra pessoa gostou, às vezes para ela falar que é meu amigo, ela vai falar bem demais, vai exagerar. E eu vou receber um mérito que eu não tenho o direito de receber esse mérito, porque a pessoa aumentou. Vocês estão entendendo? Que a gente não pode receber nada além e nem abaixo. Você é o que você é. Então, se alguém que não gostou de você vai falar para o outro o quê? Vai falar o pior. Vai fazer a sua caveira, vai falar que você errou, que você é arrogante, que você é isso e aquilo. E quando ele conhece você, ele fala, puxa, não é nada daquilo do que o outro me falou. Então aqui a gente está falando do contato pessoal que quebra a imagem do que os outros falam de você. Se falam bem demais também é ruim, e falar mal também não é bom. E é só o contato pessoal que resolve isso, né? Continuando aqui, Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado, não pratiquem boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Quando ajudar algum necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudar algum necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Dê a sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo o recompensará. Então, quando alguém fala bem demais da gente, também não é bom. Porque quantas vezes nessa falsidade que a gente fala, dessa maquiagem das redes sociais, nessa maquiagem da distância que nós temos, nós queremos ser aplaudido, nós queremos ser aquilo que nós não somos. Só o fato de alguns querem ser mais magro do que é, ter a pele mais bonita do que tem de verdade, ou
parecer, na hora que ele começa o vídeo, ele muda a outra pessoa. A pessoa é uma, eu já vi várias pessoas assim, é uma, quando ela liga o vídeo que ela vai começar, ela se transforma, é outra pessoa. Eu falo, nossa, no vídeo você é muito legal, né? Mas pessoalmente você não é legal, porque as pessoas estão preocupadas demais com o que os outros vão pensar. E às vezes estão preocupados com o que os outros vão pensar, que até para fazer o bem ainda mora um orgulho. Porque até para fazer o bem ela quer que os outros aplaudam. Por isso que aqui em Mateus capítulo 6 fala para a gente ter cuidado com as aparências. Isso está escrito na Bíblia, não é à toa. Que hoje nós estamos numa sociedade de aparências. E hoje muitas frustrações que todos nós passamos é tudo questão de aparência, do que os outros estão pensando. Né? Teve um acolhido nosso que caiu, que ele sempre falava isso. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? O seu líder lá falou que se eu voltar no sábado para casa, para passar os final de semana, eu ainda não estou bem, ainda não estou liberto. E aí eles já estão fazendo fofoca de mim. Porque eu falei para eles que eu já saí de lá, que eu não sou mais uma pessoa em recuperação, que eu já estou zerado. E aí o seu encarregado lá falou para mim que se eu estou voltando no sábado é porque eu ainda não estou liberto. E isso incomodou ele. Eu falei, mas por que você está preocupado com isso? Deixa o pessoal falar o que eles quiserem. Se falar, você não está liberto, eu falei, eu não estou mesmo. Se alguém falar para mim que eu não estou liberto, eu vou falar, eu não estou. Eu vivo todo dia buscando acertar. Eu nunca vou estar 100%, eu nunca vou estar liberto. Então a gente não pode ter isso como preocupação. O que estão pensando de mim? Eu não estou mais lá na casa de recuperação. Agora tem que voltar no sábado lá, e agora o pessoal está fofocando e falando que eu não sou um liberto. Então as pessoas se preocupam demais com essas coisas, com essas bobagens. Isso é tudo arma do inimigo para destruir a gente. Então cuidado com as aparências, Mateus 6, cuidado com as aparências. As aparências elas te enganam, elas te destroem. Por quê? Ou você vai querer ser acima do que você é, ou abaixo do que você é, para chamar atenção. As aparências, elas querem chamar atenção de alguma forma. Ou para você ser a vítima, porque minha vida foi difícil, quando eu era criança eu passei fome. Às vezes, tem muita gente que conta essa história, porque lá no íntimo, ele está querendo uma atenção especial. Ele está querendo que o ouvinte fale assim, puxa, meu irmão, sua dor é a minha dor, eu me comovo com você. Não que a gente não possa abrir o coração, tem que abrir o coração, mas tudo tem que a questão da aparência. Será que o que eu estou falando na minha vida triste é para conseguir a atenção e a comiseração do próximo? Ou será que o bem que eu faço eu estou querendo o aplauso do próximo? Para você ver a extensão de como o nosso coração é enganoso. De coisas que a gente pouco para pensar sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela toca em todos os assuntos. E tem tudo a ver com essa questão de relacionamento. Quando a gente conhece de verdade, as aparências caem por terra. Né? Lembre de Mateus 6. Então a nossa motivação não é ser elogiado, a nossa motivação é agradar o nosso Deus. Que para Deus não existe maquiagem nenhuma. Para Deus ele sabe até o que eu estou falando, ele sabe até o que eu estou pensando, ele sabe tudo. Então Deus é transparência total. Então sim, para ele sim a gente tem que se preocupar. Porque ele conhece a gente sem nenhum filtro, sem nenhuma maquiagem, sem nada encoberto. Tem um outro texto na Bíblia que fala sobre a história de Ananias e Safira. Quem não conhece essa história, lá na época eles vendiam as propriedades e davam o dinheiro na igreja para poder repartir para quem não tinha. Então você tinha total liberdade de falar assim, eu não vou vender, você não era obrigado. Não vou vender propriedade. Ou você falasse assim, eu só vou vender 50%. A propriedade é minha, eu vendo se eu quiser. Eu só vou dar 1%. Sentir paz e dar 1%, qual o problema? Aí vai ter um lá falando, nossa, mas como você é miserável, você vai dar 1%? Eu falei, não, mas eu senti vontade, melhor do que não dar nada. Né? Mas está um cuidando da vida do outro. E assim era lá no começo do cristianismo. Um olhando para a vida do outro. Aí chegavam lá e falavam assim, eu tenho uma terra de tantos alqueires e vendi por tantos mil-reais. Tá aqui o dinheiro, dá ao sacerdote aquele monte de saco de moeda. Aí o outro falava assim, mas tudo para quê? Por causa da aparência. Todo mundo queria ser o mais do que o outro. Aí Ananias e Safira falaram assim, a gente vai ficar para trás?
Só que eu não quero dar o dinheiro toda a propriedade. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar que a gente vendeu tudo, a gente segura 50%, uma parte, e dá a outra parte e fala para eles que deu tudo. E a gente vai ganhar os aplausos, a gente vai ser tão prestigiado quanto os outros. Aí eles bolaram essa estratégia e foram lá na frente dos sacerdotes e mentiram, falando que tinham vendido a propriedade toda, e no final deles que eles morreram ali mesmo. Até mesmo porque ali não tinha graça, era a lei. Então foram fulminados na mesma hora, os dois morreram. Por quê? Eles podiam falar, nós vendemos só uma parte da propriedade, está aqui a oferta. Só que eles queriam a aparência, eles queriam os aplausos. E a nossa sociedade é assim. E a gente é assim. Se você olhar para dentro de você, você é assim. Por quê? Porque você está sendo influenciado pela sociedade. E essa palavra hoje é para você se policiar. Porque todo mundo está preocupado. O que vão pensar de mim? O que minha família pensa de mim? O pessoal que veio aqui no dia da inauguração, aqui no dia 14, vão pensar da casa. Se daqui a um ano, conforme eu falei lá na frente, não tiver tão bom quanto quando eu falei, será que eles vão falar que eu sou um derrotado, que não deu certo? Todo mundo pensa no que os outros vão pensar sobre nós. Então, se já sabemos que isso é um problema, a gente tem que colocar nossa consciência em cima de nós mesmos e saber que isso a gente não pode ter como importante, tem que deixar isso de lado. Assim como nós também temos que tomar muito cuidado com as redes sociais, que ela acaba fazendo essa pressão da perfeição. Eu já até tinha falado outras vezes, né? A pressão da perfeição, de que todo mundo está com a vida ganha, todo mundo tem... Está perfeito, está bonito. E as redes sociais, quanto mais você se envolve com as redes sociais, existe um risco de você entrar em depressão. Porque você começa a comparar a sua vida com a vida do pessoal das redes sociais. Aí é uma desvantagem muito grande. Você fala assim, puxa, mas eu tenho tanta fraqueza, tantos problemas, e essa pessoa está tão bem, e aí você começa a se comparar com os outros, e isso traz a depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que pode ser realmente que a outra pessoa possa estar melhor, não tem problema se ela estiver melhor. Cada um está no seu tempo, cada um está na sua fase da vida. Hoje eu estou melhor, amanhã eu não estou tão bem, depois eu estou melhor. Então a gente não pode ficar se comparando com os outros. Até mesmo porque isso é uma outra armadilha do inimigo. Para todo tesouro que você tem, todo valor que você tem, ele diminui a nada. Porque você tem tantas qualidades, tantos valores, e quando você se compara com o outro, esse seu tesouro, esse seu valor, que é você, o seu caráter, a sua honestidade, todo o seu valor ele é reduzido a zero. Porque você comparou com alguém que você julga superior. E aí você anulou todo aquele valor, que inclusive Deus deu esse valor para você. Né? Então a gente tem que valorizar o que nós somos. Se você chegar ao banco e tiver com o cofre aberto, acabaram de explodir um caixa eletrônico, e o dinheiro estiver todo caído no chão, um monte de pacote de dinheiro, e todo mundo está correndo, dá aquele barulho todo, e ainda acabou de acontecer, não chegou a polícia, e tem um pacote ali do chão, que na explosão voou, você vai pegar? Entendeu? Aí é a sua consciência. Se você tem a consciência que você não pegaria aquele dinheiro, porque mesmo que não existe a possibilidade de alguém descobrir porque está caído ali, ou você fala assim, bom, está caído não tem dono. Você pode pensar assim, mas se você respondeu para si mesmo, eu não pegaria aquele dinheiro, você é uma pessoa que tem valor nesse sentido. Você tem um grande valor que muitos pegariam, acredito que 90% das pessoas pegariam. Mas mesmo se você tiver com seu aluguel atrasado, mesmo que você tivesse dinheiro para comer, você não vai pegar. Porque você tem um valor, o que é mais importante para você, né? Então aqui, ó, vamos continuar aqui em Gálatas. Ó, Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 10. O conhecimento vem pela repetição, né? Então a gente vai entender que a Bíblia, ela repete muitas vezes a mesma coisa, com outras formas de pensar, porque cada vez você aprende com outro ponto de vista. Então aqui, ó, no Gálatas capítulo 6, versículo 7,
até o 10. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem serve apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá natureza, ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Tem tudo a ver com essa última parte que eu falei, sobre a questão da aparência. Nós, às vezes, nos enganamos, às vezes nós procuramos satisfazer a natureza humana. Ou seja, ninguém deve zombar de Deus, não se deixe enganar. Por que será que a Bíblia fala que isso seria zombar de Deus? A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quando Deus fala que tudo que você planta, você colhe, indistintivamente do que você de quem você é uma lei que não tem como dar errado. Aquela lei do retorno, a lei da semeadura, né? Que a gente já falou outras vezes. Só que as pessoas, elas tentam se enganar, elas falam assim, bom, mas se eu fizer um mais ou menos, vai dar certo também. E isso se equipara a zombar de Deus. Ou seja, se aquele que deu a regra, que é o Todo-Poderoso, que colocou a regra, eu vou me julgar inteligente o bastante para fazer do jeito que eu acho que está certo, é como zombar de Deus. Cada texto da Bíblia ele tem que ser levado em consideração. E zombar de Deus é grave? A pessoa fala assim, bom, mas se eu tentar falsear alguma coisinha, alguma aparência, não é tão grave. Parece ser uma coisa simples, mas zombar de Deus é mais grave. Estou querendo dizer que viver pelas aparências é algo grave também, equiparado-se a zombar de Deus. Então a gente tem que lembrar sempre, quando nós estávamos lá, quando eu estava no Rotary Club, tinha lá as regras, as 4 leis, né, que eles leram lá na frente, que são boas também para a sociedade, não estou falando que não é boa, mas estava lá. Se a sua atitude, como é que eu vou saber se a minha atitude é boa ou não? Eu faço as perguntas. É bom para o meu próximo? Vai trazer benefício para a comunidade que eu estou inserido? É de bom costume? Eu consigo fazer isso sem ser escondido? Tem algumas regras que eu faço a pergunta antes de eu tomar uma atitude para saber se ela é boa ou não. Isso, um clube que procura fazer o que é justo, o que é reto. E perante Deus, qual que é a regra que a gente tem que usar? A atitude que eu estou fazendo está agradando a Deus? Está agradando ao reino de Deus? Está gerando frutos para o reino de Deus? Ou só está agradando o meu ego? Só está me trazendo um prazer sem trazer nenhum fruto para o reino de Deus? Quando eu sirvo a Deus, eu também sinto prazer. Porque eu fico feliz em ser útil, em servir a Deus. Então é um prazer que não tem problema nenhum. Mas se eu fizer qualquer atitude na minha vida de que a finalidade não seja servir o reino de Deus, que inclui o meu próximo, que inclui algum tipo de relacionamento, é algo egoísta, é algo só para mim. Se é só para mim, é pecado. E quantas vezes a gente faz as coisas pensando só em nós, né? Então a palavra de Deus deixa bem claro aqui em Gálatas 6. Cada um vive no seu quadrado, cada um... Muito comum as pessoas falando, cada um cuida da sua vida, né? Se eu estou fazendo errado, é problema meu. As pessoas estão deixando de ter esse diálogo. Então não se furte da responsabilidade de aconselhar o seu irmão. Se você vê ele fazendo alguma coisa errada, o que a gente faz? Não fala nada para não se indispor com ele. Vai assim, bom, não vou lá falar, porque ele vai falar que eu estou pegando no pé, ele vai falar que eu estou sendo crítico demais, ele está falando que ou pode até ser que eu esteja vendo errado, e aí a gente fica quieto. Quando chega lá na frente que dá errado, a gente fala, putz, se eu tivesse falado, eu tinha ajudado ele. Então a gente tem que lembrar nos relacionamentos de que é melhor você falar, e às vezes você tem que pedir desculpa para ele porque você teve uma visão errada. Falou, pô, desculpa, eu pensei que você estava fazendo errado, mas você não estava. É melhor você fazer assim do que você se omitir, visando uma ilusão, uma paz ilusória. Porque se eu não falo nada para o meu irmão que aparentemente está cometendo um erro,
para não chatear ele e para não ser acusado do chato, eu estou tendo uma falsa paz, porque isso vai gerar consequências, ele vai ter problemas maiores e eu fui omisso na minha obrigação perante o reino de Deus, que é evitar que o meu irmão se perca, né? Então todos nós temos essa obrigação de interferir na vida do próximo. A gente não está vivendo sozinho. Desde o começo essa mensagem está falando de relacionamento. Então tem que interferir mesmo. De repente a gente está aprendendo mais uma. Eu que estou interferindo, eu aprendi mais uma. Eu tenho que ter um coração mais santo. Eu estou vendo muito defeito. Às vezes, eu que estou precisando ser tratado. E eu vou descobrir só na hora que eu começar a interferir. Se eu começar a errar muito nessa interferência, é eu que preciso ser tratado no meu senso crítico. Às vezes eu estou sendo crítico demais. Só que às vezes eu consegui lapidar esse meu senso crítico e estou sendo um abençoador, ajudando meu irmão, abrindo os olhos dele numa situação que ele vai errar. Eu estou vendo que ele vai quebrar a cara e eu não estou falando nada. E depois ele vai agradecer de eu ter aberto os olhos dele e estar falando, nossa, você está seguindo o caminho errado. E mesmo que ele errar, ele vai lembrar, puxa, ele me alertou. Ele falou que era para eu ter bloqueado aquela mulher do WhatsApp. Hoje o Jefferson falou que o olho dela está vermelho. Eu falei, por que o olho dela está vermelho no WhatsApp? Aquele olhão vermelho. Não parece que ela bebeu? Esse olhão vermelho, ou ela fumou, ou ela bebeu. Não, você entendeu? Deu a letra, avisou. Tem uma foto no WhatsApp da mulher com os olhos vermelhos. Vou ficar com essa mulher? Nunca. Sai, bloqueia. Não, eu vou fazer do meu jeito. Só que deu errado, só que ficou lá no subconsciente. Me alertaram. Isso gera crescimento. E vai ter outra oportunidade. Enquanto tiver vida, tem oportunidade. Então, nunca existe aquela pessoa que não vai ter outra chance. Sempre vai ter. A gente espera que sempre tenha uma nova chance, né? Ainda falando sobre a pessoa estar solitária, a forma mais cruel de punição é justamente a solitária nos presídios, né? Onde alguns tiram a vida porque eles não suportam. Tem preso que já ficou em solitário algumas vezes que a punição, ele chora, ele pede para ser castigado, ele pede para apanhar, ele pede para fazer alguma outra coisa, para aumentar a pena dele, naqueles locais que tem algum castigo físico, né? Eles imploram para sofrer um castigo físico em troca da solitária, porque o ser humano não consegue sobreviver sozinho. Se numa solitária o preso é a punição mais cruel que é considerada hoje em dia, mesmo acima da dor física, de açoites, de agressões, por que nós, como sociedade, estamos nos afastando? Isso é uma outra reflexão que nós temos fazendo. Por que a cada dia nós ficamos mais separados, né? Vamos pensar que, às vezes, o maior problema da nossa sociedade atualmente, que são os problemas da mente, nunca foi tão requisitado psicólogo e psiquiatra na nossa sociedade. E cada vez mais problema da mente. Por que será? Por conta do isolamento. A gente está deixando de ter o contato. Aí a gente paga um profissional para conversar. Deus olhou para Adão e falou, não é bom que você fique só. Não é bom que o homem fique só. E a gente está se isolando e depois a gente vai procurar os especialistas. Embora, não estou falando contra, tem que procurar mesmo os especialistas, mas todo mundo não está percebendo que tem tudo a ver com o isolamento que nós estamos nos colocando numa solitária. Nós estamos livres, não estamos na cadeia, estamos fora da cadeia e estamos nos colocando numa solitária, punindo a nossa mente, nos colocando numa situação de depressão, porque a gente não conversa, a gente não tem mais o contato pessoal. O machismo faz isso, a vergonha faz isso, né? O excesso de brincadeira, ou seja, às vezes, não levamos muito a sério as coisas. Então vamos refletir sobre isso, que às vezes nós estamos colocando numa situação de enfermidade por conta das nossas escolhas. Vamos lá para o Provérbio 18. Aguenta aí que é maratona.
Provérbios 18, versículo 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. O tolo não se interessa pelo entendimento. Ele só quer saber de expressar as suas opiniões. Então, de novo falando sobre aquele que vive isolado e se preocupa apenas consigo, ele rejeita o bom senso, ou seja, a pessoa louca, né? A pessoa que está cometendo algo muito ruim contra si mesmo. E o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar as suas opiniões. Ou seja, é aquele relacionamento, nós estamos falando de relacionamento, mas aquele relacionamento que aquela pessoa, ela sempre tem razão, a história dela sempre é a mais bonita, né? Se você pescou um lambari, ela pescou um tubarão, né? Sempre ela tem uma história mirabolante. Para quê? Para que ela possa, de novo, pelas aparências, ser mais considerada num grupo. Então, será que eu posso ser esse cara que conta vantagem demais? Vamos se policiar. Às vezes, eu não tenho muitos relacionamentos, as pessoas às vezes não gostam, eu não tenho muitos amigos, por que será? Será que é porque eu conto muita vantagem? Ou será que sempre que o meu amigo me dá uma opinião, eu sempre tenho uma resposta, eu sempre sei tudo? Se ele fala de engenharia, eu sei. Se ele fala de direito, eu sei. Se ele fala de psicologia, eu sei. E ninguém gosta de ficar perto do sabe-tudo, porque ele se torna uma pessoa inconveniente, ele se torna uma pessoa tóxica. E a palavra de Deus chama ele de tolo, porque quer saber de expressar suas opiniões. Quem imaginaria que a Bíblia falaria em Provérbios 18 sobre o sabe-tudo? E todo mundo já conheceu algum sabe-tudo, que é o cara inconveniente, que ele sempre está com a razão. E se você insistir na conversa, ele ainda briga com você. Porque ele sabe, não, eu puxei no Google, eu sei, né? Então a gente tem que se policiar. Será que eu não estou sendo chato? Vamos sempre trazer para a gente primeiro, né? Depois, isso fica a lição primeiro para a gente. Às vezes eu estou sendo sabe tudo. Às vezes eu preciso ouvir mais e falar menos. Nós estamos falando de tempo de qualidade, relacionamento de qualidade. Como que nós vamos aprimorar o nosso relacionamento se a gente não aprender a conviver em comunidade? Em saber que eu tenho que dar o mesmo espaço de tempo que eu tive para expressar a minha opinião, eu tenho que deixar o outro falar também. Porque senão eu estou deixando de ter um relacionamento de qualidade. Eu estou sendo tolo, conforme a palavra de Deus, e estou sendo uma pessoa mal desejada numa roda de relacionamento. Por isso que às vezes a pessoa chega e fala, não, opa, já estamos indo embora. Está todo mundo conversando, o cara chega na roda, já terminamos a conversa, né? Então esse é o ensinamento. Depois lá em Provérbios 27, capítulo 17, diz assim, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Provérbios a gente já conhece bastante, né? Mas é tanto ensinamento que a gente não consegue parar, às vezes, para focar em um texto. E esse do Provérbios 27, 17 fala como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Como que o amigo afia o outro? Porque o amigo, ele mostra os defeitos. O que é afiar? É tirar as imperfeições, é aprimorar o corte, deixar melhor, ser mais útil, porque uma faca que corta melhor, ela é mais útil, ela produz mais, tirou as imperfeições. O afiar também tem uma outra tradução que fala lixar. Então tá aquela parte crespa, depois ela lixa, fica lisa, fica melhor. Então, qual que é a função dos relacionamentos? É aprimorar um ao outro. Não é eu ser melhor do que o outro. É ele me transformar e eu transformar ele. Um ajudando o outro. Afia o outro. Esse é o sentido do relacionamento. E a sabedoria é algo fantástico, né? Como que a palavra de Deus, ela cobre tudo. Tudo que você possa imaginar numa sociedade, ela está escrita aqui. Aí depois eu vou lá no mesmo capítulo, no versículo 6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo.
né? Ou seja, também a gente não pode ser o sincerão, né? Assim, não, meu defeito é que eu sou muito transparente, eu sou muito direto. Aí também já é o que tem a língua com veneno. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas as feridas feitas por um amigo, ou seja, ele chega e ele expõe as fraquezas do outro. Ele expõe o que precisa ser melhorado no outro. Esse é o melhor amigo. Diferente daquele que dá um tapinha nas suas costas e fala que você é o cara e fala que esse sim, aqui tá aqui, ó, meu coração, né? Não é assim? Esse aí você corre, principalmente se você tiver com dinheiro. Aí vai aparecer um monte assim. O amigo de verdade é que ele te considera, mas se ele vê uma deficiência, ele vai falar porque ele quer o seu bem. Ele quer abrir a ferida porque ela vai cicatrizar. Se ficar fechada, ela vai apodrecendo fechada. Quando você rompe a ferida, sai a secreção e existe a cura. Eu não vou deixar a ferida do meu amigo trancada lá para ficar apodrecendo, né? Então a gente não pode ter aquela paz aparente, ser amigo de todo mundo, porque a gente não toca na ferida. Vamos tocar na ferida. É por isso que a gente pede sabedoria. O Espírito Santo vai mostrar para você onde está a falha do seu amigo, você falar com amor, com jeito, né? Filipenses 2,4 fala assim: não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses dos outros. Não se preocupe apenas com os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses dos outros. Filipenses 2,4. É o que eu estava conversando ali agora com o Michel. Assim, qual que é o objetivo de você ganhar dinheiro? Qual que é o objetivo? Se você colocar no seu coração que você tem interesse em ajudar os outros, em procurar o interesse dos outros, você está no caminho certo. Vai com força que você vai bem. Mas se o seu foco for só as próprias conquistas, repense na sua vida, porque você está indo para o caminho errado. Então não procure apenas os próprios interesses, ou seja, por que fala apenas? Porque eu tenho que procurar os meus interesses também, mas não só os meus interesses. Preocupe-se também com os interesses dos outros. Ou seja, a gente tem que abrir mão do nosso ego, de querer só para nós, tudo para nós, e também ajudar o nosso próximo. Gálatas 6,2 diz assim: levemos as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Por isso que eu tenho que estar conseguindo carregar parte da minha carga. Então, se eu estou carregando 50 quilos e o meu irmão está carregando 50 quilos, se ele jogar um saco de 25 para mim, eu vou estar com 75, né? Só que Deus, ele vai te dar a capacidade de levar os 75. Esse é o grande milagre da fé, o grande milagre da Bíblia, né? Levai as cargas uns dos outros. Ou seja, naquele momento, eu consigo suportar 75 quilos. E o meu irmão não consegue carregar 50. Ele só consegue carregar 25 quilos. Se eu estou um pouco mais firme e aguento, eu vou ajudar ele a carregar. Ou seja, ele pode despejar os problemas dele em cima de mim. Eu posso ajudar ele não somente ouvindo, mas às vezes até ajudar mesmo trabalhando junto, ajudando na reforma da casa dele, ajudando ele a conseguir um emprego. Eu consigo carregar a carga dele junto, porque Deus me capacitou para eu conseguir carregar a carga a mais. E por que ele não fala só um carregando a carga do outro? Uns dos outros. Porque esse que está sendo ajudado agora, qual que é o objetivo? É se fortalecer e ajudar o outro, né? Então ele vai às cargas uns dos outros, isso é muito importante. Se nós não tivermos o trabalho de dedicar, a gente está pecando. Cumprir a lei, quem não cumpre a lei está pecando. Então se você sabe que você pode ajudar o seu irmão e você não ajuda, você está pecando, você está sendo egoísta. Não é problema meu. Não, eu já falei para ele não me ouviu. Existem regras que têm que ser cumpridas, né? Se a pessoa descumpriu uma regra que tinha uma determinação, que caso ela descumprisse haveria uma consequência, essa consequência ela vai acontecer, não é questão de ajuda, é questão de colheita. Ela errou, ela foi avisada, ela vai colher. Mas se não tiver a ver com regras, eu tenho a obrigação de estender a mão.
Aí depois que eu estendi uma vez, estendi 2 vezes, eu falei, a última vez que eu vou estender. A partir daquele momento eu coloquei uma regra. Aí eu tô liberado. A não ser que o Espírito Santo me incomode para atender por mais uma, que às vezes eu estou fazendo pela minha carne. Então a gente tem que carregar cargas uns dos outros, deixar de lado, às vezes, até o que a gente acha que é certo na nossa cabeça, porque às vezes a gente tem que ouvir o que Deus acha que é certo, que é a lei de Deus, né? Romanos 15:1 diz assim, nós que somos fortes, não precisa nem abrir, senão a gente demora muito, você que sabe. Romanos 15:1 diz assim, nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar o próximo visando o que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Então, quantas pessoas falam assim, eu não tenho esse defeito, né? Eu olho para o outro e falo, eu não tenho esse problema. Aí eu não faço nada. Ou seja, você é forte naquela área e o outro é forte numa outra área. Você não tem o mesmo defeito dele, mas você tem um outro defeito que ele não tem. Então, Romanos 15 fala assim, nós que somos fortes, você não tem que bater no peito e falar que eu sou forte. Somos fortes nessa área. Ninguém é forte em tudo. Somos fortes nessa área. Vamos ter consideração pelos fracos, vamos ter consideração por aquele que não consegue ainda. Vamos ajudar ele a caminhar. Né? Você vê que a Bíblia ela é enfática, ela repete, por quê? Porque é na nossa natureza. Eu estou bem nessa minha posição, não interessa com o outro. Ele já sabe, está careca de saber que não tem que fazer isso, ele vai lá e faz. Mas às vezes está faltando ensinamento, está faltando ele ter uma oportunidade de entender por que ele está errando naquele ponto. Né? Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo